Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de anatomia. Eu sou o professor Rafael Miguel, da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca, e hoje daremos seguimento ao nosso estudo sobre a anatomia, vendo um pouco sobre a drenagem linfática da cabeça. Obviamente que para a gente falar sobre a drenagem linfática da cabeça, a gente também tem que abordar alguns outros linfonodos que não estão situados de fato na cabeça, que podemos observar na região do pescoço. De forma geral, a linfa da cabeça ela vai drenar, né? Lembrando que a gente já tinha visto, a gente já viu na aula de sistema linfático, que os capilares linfáticos eles vão drenando para linfonodos, esses linfonodos eles vão drenar para várias outras cadeias de linfonodos, chegando até troncos linfáticos. E esses troncos linfáticos podem desembocar diretamente na circulação sanguínea novamente, devolvendo a linfa, que é um ultrafiltrado do sangue, para o sangue. Né? Então a linfa foi filtrada do sangue, estava lá na região como líquido intersticial, foi coletada pelos capilares linfáticos, se tornou efetivamente linfa, e essa linfa vai passar por uma série de linfonodos até retornar esse conteúdo novamente para a circulação sanguínea. A linfa da cabeça e do pescoço ela vai acabar desembocando nos troncos jugulares. Né? Troncos jugulares são vasos linfáticos de grande calibre, né? São um dos maiores vasos linfáticos, que vão conduzir então esse sangue de volta para essa circulação sanguínea. Sai da linfática e vai para a sanguínea. De forma geral, os linfonodos situados nessa região da cabeça e do pescoço, eles estão dispostos em dois anéis, né? Um anel superficial, que é esse que a gente consegue ver aqui destacado em amarelo, e um anel profundo. Um anel profundo, na verdade, são tecido linfático associado à mucosa, então são as nossas tonsilas. A tonsila lingual, a tonsila palatina, a tonsila faríngea, tudo isso em conjunto forma um anel linfático da garganta, um anel linfático da faringe, que é profundo. E a gente vai ver esse anel linfático da garganta quando a gente estiver estudando um pouco mais sobre o sistema digestório. Então, o foco que a gente vai ter hoje dos anéis, né, linfáticos da cabeça é esse primeiro daqui, esse anel, que é formado por 5 cadeias de linfonodos. Além de ter esses dois anéis, né, esse superficial que eu acabei de pontuar aqui em amarelo e o profundo, que são formados por tecido linfático associado à mucosa, ainda temos mais dois grupos de linfonodos dispostos em cadeias longitudinais, que são os linfonodos cervicais anteriores e os linfonodos cervicais laterais. O foco da gente aqui, nessa disciplina do primeiro período, será estudar esses linfonodos da cadeia do grupo lateral. Tá? Esses linfonodos do grupo lateral, eles possuem eles são localizados, na verdade, profundamente, né, aqui ao músculo externo-cleidomastoideo, e eles podem ser subdivididos em um grupo superior e um grupo inferior de linfonodos cervicais profundos, tá? Então, lembrando, essa cadeia daqui, ó, esse anel que a gente consegue visualizar, ele é um anel superficial. Essa cadeia que eu estou pontuando aqui para vocês, né, que está acompanhando os grandes vasos do pescoço e que passa profundamente ao músculo externo-cleidomastoide, é a cadeia cervical profunda do pescoço, tá? E essa cadeia cervical profunda, ela possui um grupo de linfonodos superiores e um grupo de linfonodos inferiores. Pois bem, como eu já havia mencionado, a linfa da cabeça e do pescoço ela vai acabar drenando para os troncos jugulares. Esse tronco jugular pode ser o tronco jugular esquerdo, no caso do antímero esquerdo, ou pode ser o tronco jugular direito, no caso do antímero direito. Esses troncos jugulares, como eu já falei, vão devolver esse sangue para essas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, bem aqui nesse ângulo venoso entre a veia jugular e a veia subclave. Então, entre a veia jugular interna e a veia subclave, nesse ângulo venoso, é onde essa linfa ela vai ser devolvida para a circulação sanguínea. O tronco jugular esquerdo, normalmente, ele vai desembocar no ducto torácico. Que o ducto torácico é esse ducto daqui grande, né, que a gente já viu. Ele está vindo lá da cisterna do quilo e levando o quilo, no caso, essa linfa mais leitosa, em direção ascendente. Tá? Então, o ducto torácico esquerdo, o tronco jugular esquerdo, ele desemboca no ducto torácico, que vai desembocar no ângulo venoso. Existem variações em que esse tronco jugular esquerdo ele pode desembocar ou na veia subclávia ou na veia jugular interna, mas de forma geral desemboca no ducto torácico. Enquanto o tronco jugular direito, de forma geral, ele se une com o tronco subclave, dando origem ao ducto
torácico direito, dando origem ao ducto linfático direito, e o ducto linfático direito que vai desembocar aqui no ângulo venoso, tá? Então, como eu já falei de forma geral, né, tronco jugular direito desemboca no ducto linfático direito. Tronco jugular esquerdo desemboca no ducto torácico. Vamos dar uma olhada agora em quais são esses grupos de linfonodos que nós podemos observar, que vão estar drenando a região da cabeça e qual é o trajeto que essa linfa vai percorrer até chegar nesses troncos jugulares, direito e esquerdo. Primeiramente, sobre os linfonodos situados nessa junção entre o pescoço e a cabeça, nessa junção cérvico-encefálica, né, entre a cabeça e o pescoço, nós podemos observar os linfonodos occipitais, que ficam nessa região posterior. Podemos observar os linfonodos mastoideus, que ficam nessa região do processo mastoide, né, posteriormente ao pavilhão auricular. Os linfonodos parotídeos, os linfonodos submandibulares e os linfonodos submentuais, né? Então, esses são os 5 grupos de linfonodos que a gente vai observar nessa junção, tá, entre a cabeça e o pescoço. Os linfonodos occipitais vão receber esses vasinhos aferentes, né, vindo da região posterior da cabeça. Os linfonodos mastóides vão receber a linfa que está vindo da região posterior do pavilhão auricular e de uma pequena faixa que fica situada acima do pavilhão auricular na região temporal. Os linfonodos parotídeos vão receber uma boa parte da linfa que está vindo da região temporal, da região frontal, palpebral. Tudo isso vai vir para esses linfonodos parotídeos. Os linfonodos submandibulares vão receber a linfa basicamente da região central da testa, da região alar do nariz, do ápice do nariz, do dorso do nariz, da região zigomática. Toda essa parte central da face, quem vai estar drenando essa linfa são os linfonodos submandibulares. E esses linfonodos submandibulares também podem estar drenando a linfa de outros linfonodos situados na face, tá? Então, na face nós temos um número variável de linfonodos, que a gente vai ver mais adiante, que podem ficar nesse trajeto, em todo esse trajeto. Então, a linfa que vem desses linfonodos faciais também vão drenar para os linfonodos submandibulares. Enquanto que a parte central do lábio inferior, a parte do queixo, tudo isso vai para os linfonodos submentuais. Tá? Então tem uma diferença topográfica da linfa. E uma observação também que é importante são esses linfonodos submentuais, eles recebem também a linfa que vem do antímero oposto. Tá? Então, em disseminações de algum tipo de micro-organismo, de infecções, pode ser que a linfa de um antímero passe para o outro, afetando os linfonodos submentuais do antímero oposto. Tá? De forma geral, toda essa linfa, né, dessas cadeias de linfonodos que eu acabei de pontuar para vocês, elas vão estar drenando para os linfonodos cervicais profundos, daquela parte lateral, que a gente acabou de pontuar há algum tempo atrás. Tá? Então, nessa cadeia de linfonodos, na parte cervical profunda, essa linfa vai acabar transcorrendo até chegar nele. Tá? Aqui, como eu já havia pontuado para vocês, é possível, né, observar alguns linfonodos situados na face, que são variações que podem surgir, e esses linfonodos que ficam na face também vão drenar para os linfonodos submandibulares. Esses linfonodos faciais, eles são os linfonodos zigomáticos, que ficam nessa região malar, na região onde o osso zigomático está localizado. Os linfonodos nasolabiais, que ficam nessa região entre o sulco nasolabial. Os linfonodos bucinador, que fica na região do músculo bucinador. E o linfonodo mandibular, que fica nessa região da mandíbula. A linfa que esses linfonodos drenam, todas vão seguir, então, para os linfonodos submandibulares. Bem, então quais são os linfonodos que a gente pode observar na região do pescoço? Nesse subgrupo lateral, que é o subgrupo que eu falei para vocês que a gente vai estudar. Nós observamos os linfonodos cervicais profundos, superiores. Essa é a primeira subdivisão, né, desse grupo. Percebam aqui, ó, que o músculo esternocleidomastoide ele foi removido para que vocês consigam observar essa cadeia linfonodal, né, que fica acompanhando os grandes vasos do pescoço. Tá? Então, todos esses linfonodos daqui são profundos, eles estão profundamente ao esternocleidomastoide. Tá? Então, dentre os linfonodos cervicais superiores, existe um linfonodo que fica aqui, ó, entre o ventre posterior
do músculo digástrico e a veia jugular interna. Esse linfonodo que é maior, né, cercado de outros linfonodos menores, obviamente, mas esse linfonodo maior, ele é conhecido como linfonodo jugodigástrico, tá? O nome dele, na verdade, é linfonodo jugodigástrico. A maior parte da linfa que está vindo dessa região da cabeça vai drenar para os linfonodos jugodigástricos, né? Seja o linfonodo jugodigástrico, propriamente dito, que é esse maior, ou seja, esses grupos menores de linfonodos que estão dentro dessa parte, dessa subdivisão de linfonodos cervicais profundos superiores. Enquanto que os linfonodos cervicais profundos inferiores também temos um linfonodo um pouco mais desenvolvido, que é o linfonodo jugo-omoioide, que é esse daqui. Ele fica um pouco acima do tendão intermediário do músculo omoioide. Então, o músculo omoioide está saindo lá da região da escápula, né, antiga omoplata, por isso que é omo. Ele vem pelo pescoço, tem um tendão intermediário e segue em direção ao osso ióide. Por isso que o nome do músculo é músculo omoioide. Então, ele, como por ser um músculo digástrico, ele tem esse tendão intermediário e um pouco acima do tendão intermediário está esse linfonodo, que é o linfonodo jugo-omoioide. Então, esses são os dois grandes grupos de linfonodos cervicais profundos, no subgrupo superior, onde a gente destaca o linfonodo jugodigástrico, e os linfonodos cervicais profundos inferiores, onde a gente destaca o linfonodo jugo-omoioide. Agora que a gente já viu esses linfonodos, e que eu já falei para vocês anteriormente, que todos esses linfonodos da cabeça estão drenando, direta ou indiretamente, para essa cadeia de linfonodos cervicais profundos, vamos ver um pouco de como é o trajeto, né? Quais grupos de linfonodos desse anel superficial que a gente viu vai estar drenando para qual dos dois grupos de linfonodos cervicais profundos. Bem, então aqui nós temos, destacando, que os linfonodos occipitais, eles levam a sua linfa diretamente para os linfonodos cervicais profundos inferiores, tal como os linfonodos submentuais. Os linfonodos submentuais também podem levar a sua linfa para esses linfonodos cervicais profundos inferiores. Só que essa linfa que está vindo dos linfonodos submentuais também podem ser direcionada para os linfonodos submandibulares. Os linfonodos submandibulares, os linfonodos parotídeos e os linfonodos mastoideus, todos esses três grupos de linfonodos vão levar a linfa para a cadeia de linfonodos situadas na região superior, tá, do pescoço. Então, tanto o linfonodo mastoide, quanto os linfonodos parotídeos, quanto os linfonodos submandibulares levam a linfa para os linfonodos cervicais profundos superiores. Então, esse é o trajeto. Esse é o trajeto. Então, desses linfonodos cervicais profundos é que vão estar surgindo, né, os eferentes, ou seja, os vasos linfáticos que estão saindo deles, é que vão se juntar e vão formar o tronco jugular direito no antímero direito e o tronco jugular esquerdo no antímero esquerdo, que, como a gente já viu, vai desembocar lá na região do ângulo venoso. Bem, gente, então essa foi a parte, né, dessa aula de hoje, sobre a drenagem linfática da cabeça. Esses são os principais grupos de linfonodos da região da cabeça e do pescoço, que são importantes para a gente destacar neste momento. Estudem e as dúvidas nós tiramos durante o nosso encontro presencial.